Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do Reconnective Talk. Estou aqui com a Elsa Pereira para retomar a linha de pensamento dos nossos episódios. Começamos sobre a meditação, o estado meditativo, o desmistificar da dificuldade de chegar a esse estado de consciência e como é fácil descobrir o caminho para essa paz interior com a ajuda das frequências de cura conectiva e ancorar essa consciência no nosso dia-a-dia enquanto fazemos a nossa vida cotidiana. Depois falamos de, ao observarmos a nossa dinâmica desse ponto de vista do estado meditativo, como passamos da culpa à responsabilidade espiritual e como percebemos que a culpa só nos atrapalha e nos mantém no papel de vítima. Elsa, agora vamos falar sobre, daí desse ponto de vista da responsabilidade espiritual, detectamos uma outra coisa, as narrativas que nós temos, o que contamos sobre nós a nós mesmos, como falamos connosco e como nos explicamos e nos mostramos ao mundo, como vemos a nossa história. Na tua experiência de vida e com os teus clientes, o que é que nos podes dar como pistas para começarmos a falar sobre este tema? Olha, uma das coisas que eu me tenho percebido ao longo do tempo e ao longo destes 8 anos é que realmente a minha narrativa e a narrativa dos clientes que vêm fazer essas sessões já na segunda ou terceira sessão, o que eu noto é que as pessoas têm uma narrativa muito mais positiva, mais otimista, muito mais amorosa, inclusivamente. Acabam por ter também um pouco mais de consciência da capacidade de compaixão e de perdão que têm por elas próprias. Isso são das coisas mais significativas que eu me tenho percebido. Eu senti em relação a mim e neste processo que eu era extremamente dura comigo e que falava de uma certa forma mais dura comigo até que com os outros. Na tua própria experiência, ao entrar neste processo de cura conectiva, lembras-te das diferenças, coisas que na realidade só a mudança de perspectiva fez a diferença? O que eu me apercebi realmente é também isso que tu falas. Eu era muito exigente comigo própria, tinha muito pouca capacidade de me observar e de fazer as coisas de forma mais harmoniosa. Falhava, acabava por ser também muito dura comigo e ao longo do tempo que também realmente me percebi é que isso foi amolecendo, foi ficando cada vez mais soft. E comecei a olhar também para a vida de outra forma e quando nós também olhamos para a vida de outra forma e acabamos por também ser mais compassivos connosco próprios, porque vemos as mudanças, vemos as diferenças e é um pouco... Aqui o conceito de narrativa é um pouco a reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos. É quando alguém nos faz uma pergunta: quem és tu, de onde vens, o que fazes, as respostas prontas que nós já refletimos e já, olha, eu sou assim, tenho esta característica, vivi aquilo. Eu senti que a partir do momento em que comecei a questionar as minhas crenças que me limitavam, que já não me serviam, e comecei a arranjar comecei a ter outra visão das dinâmicas e, portanto, aquilo que eu despertava nos outros e que não era dos outros, ou aquilo que eu achava que era meu e afinal não era dos outros, eu tive que arranjar uma outra narrativa sobre mim mesma. A definição que eu dava da pessoa que eu era já não correspondia com a imagem que eu tinha de mim. E eu julgo que isso veio muito do aumento do amor próprio e do sentido de eu mereço, de merecimento, do autovalor, do valor que nós damos a nós mesmas. Mudando esta narrativa interna, começando a tratar-nos bem, a ter mais compaixão, como tu dizes, a ter mais aceitação também daquilo que a vida nos traz e não tentar impor a nossa narrativa ao mundo, mas adequá-la às circunstâncias do momento, acho que nos tornamos mais flexíveis, perdemos um bocadinho os dogmas. Mais seguras também, mais seguras de nós próprias. Portanto, já não precisamos desses dogmas ou dessas crenças ou dessas ideias feitas para nos agarrarmos, não é? Já não é preciso esse mental, essa estrutura mental. E a narrativa que nós temos de nós mesmas se muda, obviamente,
a narrativa que nós damos à nossa volta, ou seja, a descrição, a reflexão final que nós temos daquilo que nos acontece ou que os outros nos fazem, é diferente. Eu sinto que a partir do momento em que mudei e disse, não, se eu me sinto ofendida por aquilo que aquela pessoa me diz, a minha narrativa não é, ou a minha explicação não é, a culpa é dela, a responsabilidade é dela, ela insultou-me. É, se me afetou, a minha pergunta mudou. Porquê que me afetou? Aquela pessoa é livre de dizer o que quer, eu é que lhe dou o poder, ou não, de me afetar. E, portanto, ao mudar esta narrativa, ao mudar este ponto de vista, abriu-se a um espaço de harmonia maior, porque o outro vem e insulta-me, e em vez de eu repostar imediatamente, porque a minha narrativa é insultaste-me, essa narrativa mudou, eu olho para essa pessoa, vejo a inconsciência dela, criou-se este espaço, não é? A paz que este processo nos dá, cria este espaço, e começamos a perceber melhor, se calhar, a situação dessa pessoa e não levar tão pessoalmente tudo o que nos acontece à nossa volta. Queres acrescentar alguma coisa nisto? Esta é a minha experiência em relação quando as minhas narrativas, as minhas explicações, as minhas reflexões sobre tudo o que me acontecia a mim ou sobre mim mesma, como eu me sentia dentro de mim, comecei a perceber mais, porque não criava esses filtros, essas barreiras, dessas crenças e desses limites que criavam narrativas sem fim, sem um fim à vista, sem uma solução. Criava mais conflitos do que soluções. A minha perspectiva e a minha atitude também mudou relativamente a esses temas quando alguém me ofende, como tu própria dizes. Eu já que tenho uma maior capacidade de compreensão, de aceitação e até de compreensão da situação. Eu faço a reflexão e tento perceber, isto é meu ou isto é da pessoa. A pessoa está a fazer isto porque eu preciso de resolver algo em mim, está a fazer espelho. E quando faço essa reflexão, ajuda-me também no meu crescimento pessoal. E o que eu sinto é que quando mudo isto, quando eu mudo a minha perspectiva de olhar para as coisas, eu sinto uma maior liberdade para ser eu mesma. E essa tem sido a maior diferença, a compaixão por aquilo que eu tenho que trabalhar ainda em mim e a liberdade para poder ser autêntica comigo e com os outros. E para além disso, não sentes que, ok, há essa descoberta, Sim. não é? Sim. Mas ao mesmo tempo vem aquela força e aquela certeza das mudanças que temos que fazer, porque se as pessoas à nossa volta parecem não acompanhar, não é? Este nosso e não respondem a esta evolução, a esta nova perspectiva de nós mesmas e de tudo o que nos rodeia, muitas vezes, naturalmente, no processo, pessoas vão embora e pessoas entram. Muda, quem tem que mudar, muda organicamente, não temos que fazer grande coisa. Mas, na realidade, dá-se essa mudança. Primeiro é uma mudança interior, começamos a ver a culpa, começamos a pô-la de lado, e isso traz-nos narrativas diferentes, começamos a ver os outros numa outra perspectiva, a justificar tudo à volta ou a aceitar tudo à volta em vez de reagir e a aproveitar isso para dar mais outro salto evolutivo e depois vem a mudança. Notas isso que não só em ti, mas também nos outros, as pessoas, os amigos, alguns ficam ainda mais unidos, outros vão para virem outros mais compatíveis com este nosso estado evolutivo. Sem dúvida, concordo contigo a 100%, concordo. Na minha própria vida, vejo isso, e na vida dos meus clientes que reportam exatamente essas situações. Principalmente depois de fazerem a conexão pessoal, então isso é muito mais evidente. Como eu costumo dizer, o que a conexão pessoal vai fazer é olhar para a caixinha da nossa vida que está cheia de coisas e vai lá tirar aquilo que não é necessário e que não está alinhado com a nossa missão de vida, com o nosso propósito da nossa alma, para dar espaço precisamente para entrarem as coisas certas, sejam elas pessoas, sejam o que quer que seja, não é? E sim, concordo contigo plenamente. Mudando as narrativas, mudando a nossa perspectiva de vítima para aquele agente ativo
que evolui de uma forma flexível, mas também fácil e com certeza, acontece-nos um outro passo que nós tentamos dividir em passos esta evolução, apesar de ser tudo ao mesmo tempo, nós como seres humanos temos que ir passo a passo e dividi-la e desmontá-la o máximo que pudermos. Logo a seguir a esta forma de falar connosco, de sermos mais amorosas connosco, mais compreensivas connosco, de mudar uma narrativa amorosa perante nós e os outros de maior aceitação, vem também algo que parece ser um bocadinho individualista e um bocadinho frio, chamado assertividade. No próximo episódio vamos falar sobre essa assertividade e como ela nos devolve definitivamente o poder interno. Elsa, vemo-nos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada, até já.